Olá pessoal, retornando aqui com as nossas atividades. Hoje nós começaremos a aula fazendo uma correção daquela atividade que eu propus a vocês na aula de ontem, certo? E após a gente fazer a correção dessa atividade, a gente dá continuidade aos nossos assuntos, vendo aí o próximo conteúdo, o próximo tópico referente a esse conteúdo. Bem, a primeira questão, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, ela dizia que um ciclista de uma prova de resistência, ele deve percorrer 500 km em torno de uma pista circular de raio 200 metros. O número aproximado de voltas que ele deverá dar é quanto? Bem, uma das primeiras coisas que eu devo observar é que enquanto a distância que o ciclista vai percorrer está em quilômetro, o raio da pista está em metro. Então a gente vai ter que primeiro ajeitar essas unidades, deixar, por exemplo, tudo em metro, para poder trabalhar com a questão. A segunda coisa que a gente deve lembrar é aquilo que eu falei ontem. Cada volta que o ciclista dá nessa pista equivale a um comprimento da circunferência que compreende a pista. Então a gente pode calcular o comprimento da circunferência da pista, isso vai ser a distância percorrida quando o ciclista dá uma volta. E aí, como eu quero saber quantas voltas ele deve dar para chegar aos 500 km, depois eu pego os 500 km, que eu vou transformar para metro, né, e divido pela distância que ele percorreu em uma volta. Com isso, então, a gente sabe a quantidade de voltas. Esse, então, é o raciocínio da questão. Vamos lá. Então, mandei a fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. Então, vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 200. Multiplicando, nós vamos ter então um comprimento de 400π. Como o π vale aproximadamente 3,14, 400 vezes 3,14 vai me dar uma distância de 1.256 metros. Essa é a distância aproximada que o ciclista percorre ao dar uma volta nessa pista. Bem, agora vamos pensar o seguinte. Como a distância total é de 500 km, 500 km vai me dar aí 500.000 metros. Se lembrem que 1 km equivale a 1.000 metros, certo? Então, para eu saber a quantidade de voltas, eu vou pegar os 500.000 metros, que é a distância total, e vou dividir por 1.256, que é a distância equivalente a uma volta nessa pista. Feita aí a divisão, nós temos então um valor aproximado de 398 voltas. Bem, só que a questão pergunta o número de voltas mais próximo. 398 está mais próximo de 400. Então a correta, letra D. A segunda questão da VUNESP. Em certa curva de rodovia, ela tem um formato de um arco de circunferência. Se em tal curva o raio mede 150 metros e o ângulo alfa vale 90 graus, qual é o comprimento dessa curva em metros? Bem, essa questão bem simples. É só a gente observar que, como eu tenho um pedaço da circunferência, eu tenho um arco de apenas 90 graus, então não tenho a circunferência toda. Um pedaço da circunferência é o comprimento do arco dela. Pega então a fórmula do comprimento do arco. Antes a gente deve lembrar que, pelo enunciado da questão, o raio é de 150 metros e o ângulo alfa, né, é de 90 graus, o ângulo central. Pegando então a fórmula do comprimento do arco de circunferência, o comprimento é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus, nos lembremos disso. Substitua o raio por 150 e o ângulo alfa por 90 graus e você chega nessa expressão que está logo aí acima. Bem, aqui eu fiz o seguinte, 2 vezes 90 dá 180. Então eu simplifiquei o 2 vezes 90, que dá 180, e o 360 por 180. Feita essa simplificação, sobrou apenas o 150π em cima e embaixo o 360 simplificado por 180 sobrou esse 2. Agora eu pego então 150 dividido para 2, 75π. Então o comprimento do arco dessa circunferência, que equivale ao comprimento dessa curva, é 75π. Trocando agora o π por 3,14, você vai multiplicar por 75, a gente chega então que o comprimento dessa curva é de 235,5 metros. E a opção correta então, a letra A. Continuando a nossa correção, a questão número 3 da FUVEST, ela mandou considerar um arco AB de 110 graus, numa circunferência de raio 10 centímetros.
Considere ainda, a seguir, um arco A' B' de 60 graus, numa circunferência de raio 5 cm. Dividindo-se o comprimento do arco AB pelo comprimento do arco A' B', ambos em centímetros. Quanto eu obtenho? Então, na verdade, eu preciso calcular o comprimento dos dois arcos. Quando eu calcular o comprimento dos dois arcos, eu pego e divido esses dois comprimentos para ver que resposta eu obtenho a partir disso. Para a gente não misturar as coisas, eu vou chamar de C1 o comprimento do arco AB e vou chamar de C2 o comprimento do arco A' B'. Pego então a fórmula do comprimento do arco de circunferência, vocês já sabem bem. Substituo então esse primeiro arco AB, o raio dele é 10, o ângulo central alfa 110 graus dividido para 360. Bem, aqui eu fiz o seguinte, eu peguei, cortei o 0 do 10 com o 0 do 360, então ficou 36 embaixo. 2 vezes 110 dá 220, então a gente obtém no numerador 220π sobre 360. Eu vou simplificar isso aí por 2, daria para simplificar por mais, mas vou simplificar só por 2 como estratégia para eu cortar daqui a pouco alguns valores aí. Simplificando por 2, eu obtenho que o comprimento da primeira circunferência é 110π sobre 18. E aí vejam que eu não vou substituir o π por 3,14. Eu vou deixar esse π igual a 3,14 sem substituir, para quando eu chegar lá na divisão pelo C2, eu poder cortar os π's e ter menos trabalho. Calculando agora o C2, mesma fórmula, 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360, só que agora eu substituo o raio por 5 e substituo o alfa por 60 graus. Bem, feitas as substituições, eu vou fazer o seguinte, 2 vezes 5 dá 10, então eu corto 10 com o 0 do 360. Então o C2 vai ficar 60π no numerador sobre 36. Simplifica por 2 em cima e embaixo, eu tenho que o C2 vai ser 30π sobre 18. Eu não substituo o π pela estratégia que eu falei agora há pouco, para eu poder utilizar ele e cancelar daqui a pouco. E eu deixei o 18 também no denominador proposital para eu poder cortar o 18 daqui a pouco. Bem, nós temos então os dois comprimentos, C1 e C2. O que a questão pede é a divisão entre eles. Então agora eu vou pegar o C1 e vou dividir pelo C2. Vai ficar aí 110π sobre 18, dividido por 30π sobre 18. Divisão de fração, eu posso, como eu tenho nas duas frações denominador 18, eu cancelo os 18, vai ficar C1 sobre C2, 110π sobre 30π. Agora sim, eu corto o π de cima com o π de baixo, corto um 0 de cima com um 0 de baixo, eu tenho que C1 sobre C2 é 11 sobre 3. 11 sobre 3, resposta correta, letra C. Quarta questão. Um veículo percorre uma pista circular de raio 300 metros, com velocidade constante de 10 metros por segundo durante 1 minuto. Vamos parar um pouco. Se o veículo está andando a uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai percorrer a cada segundo 10 metros. 1 minuto tem 60 segundos. Então, em 60 segundos, ele vai percorrer 600 metros. Bem, dentre os valores abaixo, o mais próximo da medida em graus do arco percorrido é esse veículo. Ao percorrer essa pista circular, parte dessa pista circular, ele vai descrever um arco de circunferência. Esse arco de circunferência ele tem um ângulo central. Qual a medida mais próxima desse ângulo central? Bem, o que eu devo observar? Aquilo que eu já falei, andando a 10 metros por segundo, em 60 segundos esse veículo vai percorrer 600 metros. Esses 600 metros é o comprimento do arco de circunferência que ele vai percorrer. Além disso, nós sabemos que o raio dessa pista é de 300 metros, então eu vou pegar a fórmula do comprimento de arco de circunferência que nós já sabemos e vou substituir o comprimento por 600, substituo também o raio por 300. Bem, observemos que no numerador, 2 vezes 300 dá 600. Então eu posso cortar 600 com 600. Vai sobrar 1 é igual... No numerador da fração vai sobrar π vezes alfa sobre 360. Faz aí produto dos meios pelos extremos
eu tenho então que π vezes alfa vai ser igual a 360. Como eu quero saber o valor do ângulo central alfa, passo o π dividindo. Então o ângulo central alfa vai ser 360 graus dividido para π. Lembremos então que o π vale aproximadamente 3,14, então o ângulo central alfa vai ser 360 dividido para 3,14. Isso vai dar aproximadamente 114,6 graus. Dentre as opções, a mais próxima desse valor que eu tenho, 115 graus. Então a correta, letra B. Quinta questão, dá um nó par. O valor em graus do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, quando o relógio aponta 7 horas, é. Bem, essa questão, na verdade, ela não tem muito a ver com o conteúdo que a gente está vendo, que é comprimento de arco de circunferência, não. Eu coloquei ela muito mais para a gente fugir um pouco aí das fórmulas e ter uma questão também que seja, digamos assim, raciocínio lógico. Bem, tem um relógio que está marcando 7 horas. Esse relógio marcando 7 horas, nós vamos ter aí um ângulo entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. A questão pergunta qual é o menor valor desse ângulo. Primeiro eu tenho que lembrar que a volta completa no mostrador do relógio equivale a 360 graus. Essa volta completa ela está dividida em 12 partes, né, pelas 12 horas, está dividida em 12 ângulos iguais. Se eu pegar 360 dividido para 12, nós vamos ter então que cada hora, o ângulo compreendido por cada hora é um ângulo de 30 graus. Bem, agora imaginemos que às 7 horas o ponteiro das horas está no 7, o ponteiro dos minutos está no 12. Então nós queremos saber qual é esse ângulo, qual é a medida desse ângulo entre o 7 e o 12, que é o menor ângulo que eu quero encontrar aí. Entre o 7 e o 12 nós temos um intervalo aí equivalente a 5 horas. E lembremos que cada hora compreende um ângulo de 30 graus. Então, se eu pegar 5 horas vezes 30 graus para cada hora, 5 vezes 30, 150 graus. Portanto, a correta, letra D de doido. Ok? Esse é o menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos quando o relógio marca 7 horas. Por que menor ângulo? Porque dá para a gente tomar também o maior ângulo que fica do outro lado. O maior ângulo é o tanto que falta aí para 360 graus. Se eu tivesse pedindo o maior ângulo, seria de 210, que é o que falta aí de 150 para 360 graus. Mas como eu estou pedindo o menor ângulo, o menor 150 graus. Sexta questão. Uma questão bem mais elaborada para a gente pensar um pouco. Da Estadual do Rio de Janeiro. A Terra pode ser representada por uma esfera, cujo raio dessa esfera é aproximadamente 6.400 km. Na representação abaixo está indicado o trajeto de um navio do ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B. Qualquer ponto da superfície da Terra tem coordenadas x e y, onde o x representa a longitude e o y representa a latitude. As coordenadas dos pontos A, B e C estão indicadas na tabela a seguir. Depois a gente dá uma olhada para essa tabela aí, tabela que está do lado aí do nosso mapa, do nosso globo. Considerando π igual a 3, uma aproximação aí do valor de π, a distância mínima em quilômetros a ser percorrida pelo navio no trajeto de A até B e de B até C é igual a quanto? Vamos lá então. Bem, de A para B, observemos que só há variação da latitude do navio. Por quê? Porque os pontos A e B eles têm a mesma longitude. Se há variação da latitude, quando eu olho para a tabela, latitude lembrando aí que é o valor de y, né? Quando eu olho para a tabela, a latitude do ponto A é 0 grau, a latitude do ponto B 60 graus, certo? Então o navio vai de 0 a 60. Se ele vai de 0 a 60, ele percorreu então aí 60 graus de deslocamento. Ele percorreu então o que a gente pode imaginar como sendo um arco de circunferência de 60 graus sobre o globo terrestre. Bem, de B até C, nós vamos ter que há uma variação agora da longitude apenas, já que os pontos B e C, eles possuem a mesma latitude. Bem, quando o navio está no ponto B, esse navio ele tem uma longitude de 135 graus. E quando ele chega no ponto C, olha aí para a tabela, eu estou olhando para a tabela, ele tem uma longitude de 90 graus. Então o navio ele foi de 135
a 90 graus de longitude. De 135 a 90, isso quer dizer que esse navio andou 45 graus na longitude. Então a gente pode imaginar aí um arco de circunferência de medida 45 graus, de ângulo central 45 graus. Bem, o que eu devo imaginar agora? Esse navio já havia andado 45 graus no eixo Y, e agora esse mesmo navio, corrigindo, né? Esse navio já havia andado 60 graus no eixo Y, e agora esse mesmo navio vai andar 45 graus no eixo X. Desse modo, então, ele vai andar um total aí de 105 graus, que é 60 mais 45, compreendendo então que eu posso imaginar num ângulo central de 105 graus sobre a esfera terrestre. Ok, para que eu descubra qual é a distância percorrida pelo navio, é só então a gente saber qual é a distância, qual é o comprimento desse arco de 105 graus que ele vai percorrer sobre a esfera terrestre, juntando aí os dois deslocamentos. Para isso, então, eu vou pegar a fórmula do comprimento do arco de circunferência, que a gente já vem trabalhando com ela há um certo tempo. Vou substituir o raio da Terra, que é 6.400 km aproximadamente. Vou substituir o ângulo alfa, que é 105 graus, sobre 360. Bem, quando vocês multiplicarem 2 vezes 6.400 vezes 105, dividido para 360, vai dar aproximadamente 3.733,3, aproximadamente isso. Repete o π. Troca agora o π por 3, já que a questão manda considerar o π aproximadamente igual a 3. Então vai ficar 3.733,3 vezes 3. Esse produto, então, vai me dar 11.199,9 quilômetros. Bem, como eu quero um valor aproximado, dentre as opções, a opção mais aproximada que eu tenho é a letra A, que é 11.200 quilômetros. Bem, com isso, então, a gente finaliza a correção das questões que tínhamos para corrigir na aula de hoje, certo? Daqui a pouco eu retorno com a explicação do conteúdo que será para hoje. Então até daqui a pouco, e revisem aí, tirem alguma dúvida sobre alguma questão que vocês não tenham corrigido. Façam aí o que acharem melhor para poder ter uma compreensão perfeita do conteúdo. Até daqui a pouco então.